Israel e Irã voltam às manchetes, e a imprensa rasga mapas, traça linhas de confronto, fala em heranças e inimizades que atravessam séculos. É fácil, diante dessas imagens, querer buscar na Bíblia uma chave histórica que explique tudo. Quem somos, por que brigamos, de onde vem a rivalidade. Mas eu te convido a um recuo. Saia por um momento das manchetes e imagine uma tenda no deserto. Não para negar a política, mas para usar a tenda como lente simbólica. Ali, numa poeira de histórias humanas, mora uma narrativa que foi pouco olhada e que, quando vista com cuidado, pode nos ensinar sobre pressa, promessa, visibilidade e justiça. É sobre isso que construiremos hoje a nossa leitura. O filho esquecido de Abraão. A história de Ismael. Muito antes de nações se levantarem, antes de fronteiras serem desenhadas nos mapas, e antes de conflitos dividirem povos e culturas, existia uma história antiga, registrada nas páginas do livro de Gênesis. Uma história que começa no silêncio do deserto. A maioria das pessoas conhece a história de Abraão, o patriarca da fé. Muitos também conhecem Isaque, o filho da promessa. Mas poucos param para refletir sobre o primeiro filho de Abraão, um menino chamado Ismael. Ismael nasceu antes de Isaque. Ele foi o primogênito de Abraão, e por um tempo, foi também o herdeiro de todas as esperanças de seu pai. Mas a história de Ismael é diferente das outras narrativas bíblicas. Ela é marcada por expectativa, rejeição, sobrevivência e destino. E para entender quem foi Ismael, precisamos voltar ao início, à promessa que mudou a vida de Abraão. Abraão vivia em um mundo antigo, em uma terra onde famílias eram medidas pela quantidade de filhos que possuíam. Naquele tempo, não ter descendência era visto como uma tragédia. E Abraão carregava exatamente esse peso. Ele já era um homem idoso quando Deus lhe fez uma promessa extraordinária. Sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu. O problema era que sua esposa, Sara, não podia ter filhos. Os anos passavam e nada acontecia. A promessa parecia distante. Foi então que Sara tomou uma decisão que mudaria a história para sempre. Sara tinha uma serva chamada Agar, uma mulher egípcia. Naquele tempo, existia um costume cultural. Quando uma mulher não podia gerar filhos, ela podia entregar sua serva ao marido para que a criança fosse considerada parte da família. Foi exatamente isso que Sara fez. Ela entregou Agar a Abraão, e daquela união nasceu um menino. Seu nome seria Ismael, que significa Deus ouve. Antes mesmo de nascer, o destino de Ismael já havia sido mencionado por Deus. Ele seria um homem forte, livre como um homem do deserto. Sua vida não seria simples. Mas ele também se tornaria pai de uma grande nação. Quando Ismael nasceu, Abraão tinha aproximadamente 86 anos. Imagine o que aquele momento significou para ele. Depois de décadas esperando um filho, finalmente havia um menino em seus braços. Ismael cresceu sob os cuidados de seu pai. Por 13 anos, ele foi o único filho de Abraão, o herdeiro. A promessa parecia finalmente se cumprir. Mas a história ainda não estava completa. Quando Abraão já tinha quase 100 anos, algo inesperado aconteceu. Deus voltou a falar com ele. A promessa não seria cumprida através de Ismael. Sara, apesar da idade avançada, teria um filho. Parecia impossível. Sara já tinha cerca de 90 anos. Mas contra toda expectativa, o milagre aconteceu. Nasceu Isaque. E com o nascimento de Isaque, a dinâmica dentro da família mudou para sempre. Agora havia 2 filhos na casa de Abraão: Ismael, o primogênito, e Isaque, o filho da promessa. Durante algum tempo, os 2 cresceram juntos. Mas a tensão começou a surgir. Segundo o relato bíblico, Sara percebeu algo no comportamento de Ismael em relação a Isaque que a preocupou. O texto sugere que havia rivalidade, talvez ciúmes, talvez insegurança. E Sara tomou uma decisão difícil. Ela pediu a Abraão que enviasse Agar e Ismael embora. Para Abraão, aquela decisão foi dolorosa.
Ismael era seu filho, mas Deus disse a Abraão que ele não deveria temer. Isaque seria o herdeiro da promessa, mas Ismael também seria protegido. Então Abraão preparou provisões e enviou Agar e Ismael para o deserto. Foi um momento profundamente triste. Imagine uma mãe e seu filho caminhando sozinhos no deserto, sem saber exatamente para onde ir, sem garantias de sobrevivência. Em determinado momento, a água acabou. Agar colocou Ismael debaixo de um arbusto. Ela não queria vê-lo morrer. Desesperada, ela chorou. E naquele momento, algo extraordinário aconteceu. A Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino. Um anjo falou com Agar e revelou que Deus tinha um plano para Ismael. E então Deus abriu os olhos dela, e ela viu um poço de água. A vida foi preservada. Ismael sobreviveria. Ismael cresceu no deserto. Ele se tornou um arqueiro habilidoso, um homem forte e independente. Agar encontrou para ele uma esposa egípcia, e assim começou a linhagem de Ismael. Segundo o relato bíblico, Ismael se tornaria pai de 12 príncipes, líderes de tribos que se espalhariam pelo deserto. Uma grande nação surgiria a partir dele. Apesar da separação, a história de Ismael e Isaque ainda teria um último momento de união. Quando Abraão morreu, os dois irmãos se reuniram. Ismael e Isaque juntos enterraram o pai. Depois de uma vida marcada por separação e destinos diferentes, eles estavam novamente lado a lado. A história de Ismael é muitas vezes ignorada quando se fala da narrativa bíblica, mas ela nos lembra de algo profundo. Mesmo aqueles que parecem esquecidos, não estão fora dos planos de Deus. Ismael não foi o filho da promessa principal, mas ele também recebeu uma promessa. Sua vida se tornou o início de uma grande história, uma história que atravessaria séculos. E talvez seja por isso que a narrativa de Ismael continua despertando curiosidade, reflexão e debates até hoje. Porque no final, não é apenas uma história sobre dois irmãos. É uma história sobre escolhas humanas, promessas divinas e destinos que ecoam através das gerações. E assim termina a história de Ismael, o filho que muitos esquecem, mas que nunca foi esquecido por Deus. A vida de Ismael nos lembra de algo muito importante. Mesmo quando nos sentimos rejeitados, perdidos ou deixados para trás, Deus ainda ouve nossa voz. Assim como ele ouviu o choro de Ismael no deserto, ele também ouve nossas orações hoje. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, obrigado pelas histórias da Bíblia que nos ensinam tanto sobre a vida e sobre o teu cuidado. Assim como o Senhor ouviu Ismael no deserto, pedimos que também ouça todos aqueles que estão passando por momentos difíceis agora. Traga esperança aos que se sentem esquecidos, força aos que estão cansados e paz aos corações que precisam de consolo. Que possamos lembrar que, mesmo nos desertos da vida, o Senhor continua presente. Amém. Se essa história tocou seu coração e você gosta de aprender mais sobre os mistérios e as histórias profundas da Bíblia, inscreva-se no canal Bíblia Oculta e compartilhe este vídeo com alguém que também ama descobrir as histórias incríveis das Escrituras. Que Deus abençoe sua vida. E até o próximo vídeo. E no próximo vídeo, vamos continuar explorando essa história incrível da Bíblia. Vamos falar sobre Isaque, o filho da promessa, e como sua história se conecta com tudo o que vimos hoje. Que Deus vos abençoe. Fiquem na paz de Cristo Jesus.